Olá pessoal, como estão todos? Meu nome é Larissa e esse é o nosso primeiro tutorial. Eu vou mostrar para vocês como eu faço uma saia de filó. Eu tenho 4 variações do mesmo modelo, porque eu criei várias opções para poder atender a necessidade de cada cliente. Tem gente que só precisa de uma sainha bem simples que seja de baixo custo. Outros clientes querem a saia um pouco mais arrumadinha, só que com valor ainda não muito elevado. Tem também as clientes que querem opções mais incrementadas e ainda as que desejam algo super elaborado e detalhado. As 4 versões eu chamo de básica, intermediária, luxo e super luxo. A qualidade no acabamento é a mesma. O que muda é o volume da saia e os detalhes que são acrescidos. E claro, o valor final da peça. Nesse vídeo eu vou mostrar uma saia intermediária com bainha de fita dupla. Mas é a costura do filó, do começo ao fim, que vai importar para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações sobre cada versão dessa, assim fica mais fácil escolher qual delas você quer fazer. Se ao final do vídeo restar alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. Primeiro vamos cortar o filó. Eu tô fazendo uma saia para bebê com a cintura de 43 centímetros, então eu multipliquei por 6, que deu 2,58 centímetros. Eu vou colocar a fita métrica assim e vou medir a largura. Aí eu marquei aqui com o dedo, vou voltar o filó, desembolando ele até ele cobrir, porque aqui eu já marquei 1 metro. Aí essa segunda dobra forma os 2 metros. Daí eu vou voltar de novo o filó pela terceira vez, para marcar agora os 59 centímetros. Daí, quando eu chegar em 59, eu vou marcar aqui com a fita, pra ter certeza, né? A medida certinha. E onde eu marcar 59 centímetros, aí que eu vou cortar. Cuidado na hora que você for cortar, pra não cortar todas as camadas. Lembrar de cortar só essa última dobra. Daí você corta com cuidado, né? Pra não cortar as outras. E você vai ter agora 2,59 metros. O que você vai fazer? Você vai cortar de novo mais outra peça dessa mesma largura. Aqui tem 2 partes iguais de filó. Agora, com a ajuda de uma régua e de alfinetes, a gente vai prender o filó, já marcando a altura onde vai cortar. Você abre ele na mesa, ajeita todo. E lembrando que como ele já veio dobrado, ele já tem 2 camadas. Aí você dobra de novo e agora está fazendo 4 camadas. Você usa a régua para estar marcando a altura que vai fazer a saia. Agora a gente vai marcar no filó a altura usando alfinetes para poder a gente cortar e depois costurar. Eu coloco a régua por dentro de todas as camadas para poder alinhar aqui embaixo as bainhas. Elas têm que ficar todas certinhas, uma junto com a outra. E você usa a régua para poder marcar a altura, onde você vai colocar o alfinete. Para saber a altura que você precisa marcar, primeiro saiba a altura total que você quer a saia depois de pronta. No meu caso, eu quero a saia com 18 centímetros depois de pronta. E o cós e a bainha que eu vou colocar já utilizam 4 centímetros desse comprimento. Então, ficou só 14. Só que eu não vou cortar 14 aqui agora, eu tenho que cortar mais. Eu tenho que ter uma margem para poder segurar a peça na hora de prender o cós. Eu vou acrescentar 5 centímetros, que no final eu vou estar cortando esse excedente. Então, 14 mais 5, 19. Eu vou marcar aqui agora no meu filó do começo ao fim, com o alfinete 19 centímetros. Depois de alfinetar o comprimento todo, a gente vai cortar a sobra após o alfinete, que fica mais fácil na hora de costurar na máquina. Além do alfinete, eu ainda deixei um pouco mais de margem, não tem problema.
Eu poderia ter cortado bem pertinho do alfinete, mas eu preferi deixar, já que tinha aqui a sobra, um pouco além, depois do alfinete. Você vai fazer isso no comprimento todinho. Após você cortar até o final, tirando essa sobra aí que a gente não vai utilizar, você repete esse mesmo procedimento no outro recorte do filó que você já fez. Agora a gente vai começar a costurar. Essa saia que eu vou fazer aqui, ela vai ter quatro camadas em cima com tom verde claro e 4 camadas embaixo com tom verde escuro. Essa primeira costura eu chamo de costura de segurança e vamos ter 3 delas ao longo da costura dessa saia. Ela é muito importante e pode ser feita com qualquer cor de linha, mas eu gosto de já deixar na linha que eu vou costurar desde o princípio, do tom do filó que eu tô usando. Agora a gente vai começar a fazer a primeira costura de segurança. Eu peguei aqui as 4 camadas de baixo, que são as verde escuro, e posicionei o pé calcador próximo dos alfinetes. E vou seguir com a costura sempre nesse sentido, até o final do filó. Quando chegar no final dessa costura, não precisa de retrocesso, porque como eu falei antes, é uma costura de segurança, ela não vai servir de fato como costura da saia. Daí quando você terminar, você corta, tira todos os alfinetes, que a gente só utilizou mesmo para fazer a marcação. E você vai repetir esse mesmo procedimento nas 4 camadas do outro recorte, no meu caso no filó verde claro. Agora, depois de terminar o mesmo processo nos 2 recortes, você abre um embaixo e abre o outro e arruma ele em cima, alinhando as laterais nesse momento. Ajeita bem, bota certinho, para ficar bem sobreposto no outro. E o que você vai usar como medida para alinhar é a bainha. Todas as bainhas têm que ficar certinha, uma por cima da outra. Daí eu vou usar aqui o alfinete para poder prender e vou puxando, arrumando e prendendo com o alfinete. Vou puxando, alinhando e colocando o alfinete. Eu vou fazer isso no comprimento inteiro desses meus 2 recortes de filó. Pronto, pessoal, a gente chegou aqui agora no finalzinho. Vocês perceberam que sobrou um pouco do filó verde, eu peguei a tesoura, cortei e pronto. Todas as laterais ficaram alinhadas. Agora, a gente vai fazer a marcação do cós. Alinhamos a bainha, agora vamos marcar o cós. Lembra que eu preciso de 14 centímetros de filó? Mas essa é a segunda costura de segurança, então ainda preciso de um pouquinho de sobra. Eu vou deixar 1 centímetro a mais. Então, no lugar de marcar os 14 centímetros, eu vou marcar 15. E a gente vai usar o alfinete. Vamos posicionar o número 0 da régua com a bainha e colocar o alfinete onde a régua marcar os 15 centímetros. E eu vou fazendo isso por todo o comprimento do filó. Depois de alfinetar todo o comprimento do filó, a gente agora vai costurar. Essa é a segunda costura de segurança. Por que que a gente faz essa costura? Da mesma forma que a gente fez a primeira para juntar as 4 camadas, essa é a segunda que vai juntar as 8 camadas. Porque trabalhar com filó solto, gente, dá muito trabalho. Ele se mexe, ele desloca do lugar e vira uma bagunça. Daí a gente faz essa costura de segurança para que na hora que for colocar cós, bainha e tal, o filó não fique saindo do lugar. Você vai arrumar seu pé calcador bem pertinho do lugar onde você colocou os alfinetes e vai seguir com a costura de ponto apertado do começo ao fim no comprimento desse filó. Quando chegar no final, corta a linha e tira todos os alfinetes para a gente não ficar se espetando na hora de fazer a próxima costura, que é a linha do franzido, a linha que a gente vai passar, a costura que a gente vai fazer para franzir essa saia. Um erro comum é, nesse passo aqui, a pessoa já querer colocar o cós antes de franzir o filó.
deixando assim o trabalho de franzir todo por conta do elástico no final. Quando a gente faz isso, o que é que acontece? O cós, ele fica todo volumoso, embolotado, e fica super desconfortável e visualmente feio. O ideal é você, antes de prender o cós, já franzir em torno de 75 a 80% do filó e só depois colocar o cós. E aí vai ficar uma pouca porcentagem de franzido por conta do elástico. E aí dessa forma a sua saia vai ficar bem babadada e com o cós bem clean, bem suave e confortável. Agora a gente vai fazer a costura do franzido. A gente vai utilizar como referência a segunda costura de segurança que a gente fez. Lembra de deixar bastante linha antes de começar a costura e posicione o pé calcador logo abaixo da linha de segurança que você acabou de fazer. Essa parte você tem que fazer com bastante paciência e cuidado, para que a linha do franzido não quebre. Use o ponto maior que a sua máquina tiver, no meu caso é o número 5. A costura número 2 que a gente fez de segurança é justamente para ajudar a gente nesse momento aqui. Porque às vezes essa linha do franzido ela parte. Na verdade isso acontece até com muita frequência. Daí quando ela parte você tem que tirar e recomeçar. Se você não tiver essa segunda costura aí que foi de segurança, o que vai acontecer é que seu filó vai se separar de novo e você vai ter que voltar e alinhar do começo. E já que a gente fez a segunda costura de segurança, mesmo se a minha linha do franzido vier a partir na hora que eu estiver fazendo, não tem problema, eu puxo a linha e refaço do começo, porque a costura de segurança tá lá ainda prendendo o recorte de cima no de baixo, então meu filó não vai se separar. Pronto, quando chegar no finalzinho, lembra de deixar sempre uma boa quantidade de linha. A gente vai precisar dessa linha na hora de franzir, e ela tem que ter sobra no começo e no final. O próximo passo vai ser franzir e você tem que estar com muita paciência e ter a mão leve. Se você não for colocar bainha na sua saia, então você pode pular essa parte. A minha vai ter bainha e eu vou colocar a bainha somente nas 4 camadas do filó de cima, que é o verde claro. Eu vou estar usando 2 fitas, uma mais larga e uma mais estreita. Essa daí tem 38 milímetros. E eu vou posicionar ela na bainha, deixando metade em cima do filó e metade para fora do filó. Dessa forma, como essa fita tem quase 4 centímetros, eu vou aumentar o tamanho da minha saia naqueles 2 centímetros que eu falei lá no comecinho. E como são 2 fitas, uma sobre a outra, eu vou prender com alfinete. Vou prender primeiro a de baixo e vou pegar a fita mais fina que vai em cima dessa, que tem 22 milímetros, praticamente a metade dela, e vou alinhar ela com a parte de cima dessa fita larga. E sempre deixando um pedacinho da fita para fora da saia. Arrume bem direitinho, prenda de cima também com alfinete, e daí a gente vai levar para a máquina para passar a costura. Ela tem que ficar bem certinha uma em cima da outra, a parte de cima, para que a costura pegue nas duas. E lembra de colocar a linha de cima na cor da fita de cima e a linha da bobina na cor da fita de baixo. Se você vai usar só uma fita, é a mesma cor em cima e embaixo, então. Você posiciona o pé calcador com a agulha bem alinhada com a parte de cima da fita. Faça devagar, bem devagar esses primeiros pontos, para ter certeza que pegou as 2 fitas junto com o filó. E depois que você der os primeiros pontos, já pode tirar o alfinete e seguir com a costura. Daí você vai fazendo a costura e arrumando a fita de cima, em cima da de baixo, e a de baixo com metade em cima do filó e metade para fora. Essa parte você tem que fazer devagar, e você vai fazer do começo ao fim do comprimento dessa parte do filó. Quando chegar no final, você vai verificar toda essa costura. Se ela pegou as 2 fitas do começo ao fim, se nenhuma ficou para fora sem costurar. Se tiver tudo ok, você passa pro próximo passo. Se não, você vai ter que desmanchar e refazer, e com todo o cuidado do universo. Eu aconselho, se você não tiver muita habilidade ainda com costura, você alfinetar não só o comecinho como eu fiz, mas alfinetar o comprimento inteiro. Não precisa ser o alfinetinho um pertinho do outro, mas você alfinetar o comprimento inteiro ajuda a fita não correr na hora que você tá costurando. A gente agora vai fazer o franzido. Você pega a linha do ponto mais largo que você fez, separa ela em duas partes, da frente e de trás, escolhe qualquer uma das duas e começa a puxar
o filó. Você puxa a linha e puxa o filó, daí ele vai franzindo. Vai fazendo isso com cuidado, porque às vezes a linha ela fica meio dura e se você forçar ela pode partir. Então você tem que ir puxando bem aos pouquinhos e espalhando esse franzido no restante do comprimento da saia. Puxa a linha, aí ele vai franzir bastante quando você puxar a linha e aí você espalha o franzido no restante do comprimento. Sempre segura uma linha só. Você escolhe tanto faz, ou a da frente ou de trás, qualquer uma das duas vai dar certo. E você vai fazer isso até a metade do comprimento da saia, mais ou menos. E aí você pode fazer o mesmo procedimento depois do outro lado. Agora a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa. Vou separar aqui a linha da costura do ponto largo, a linha de cima da linha de baixo. Eu usei um alfinete porque ela tava muito trançadinha. Daí eu escolhi um, seguro a linha e puxo o filó. Eu vou segurar a linha e puxar o filó. Daí ele começa a franzir. Quando sobra a linha, eu volto para perto do filó, seguro e espalho o filó no restante do comprimento, como eu falei antes. E tem que fazer isso bem devagar, para a linha não partir, porque se partir, a gente tem que tirar a linha toda e costurar de novo. A gente não quer que isso aconteça, não é isso? Você vai fazer esse processo de puxar e franzir, espalhar até a largura da saia chegar no tamanho que você quer. Eu, por exemplo, eu tava com o filó de 2,58. A cintura do bebê é 43 centímetros. Eu não posso deixar ele ficar no tamanho da cintura, senão não vai ter o que esticar. Mas eu também não quero que fique muito para esticar, para o meu cós não ficar muito volumoso. Então, eu vou deixar 20 centímetros a mais, já que é um bebê, é o suficiente, esses 20 centímetros a mais, para poder esticar o elástico, vestir no bebê e ele voltar para o tamanho certinho da cintura do neném. No caso, para bebê e criança, esses 20 centímetros a mais, que a gente vai deixar aqui a saia franzida com 20 centímetros a mais na largura total, é suficiente, mas se fosse para um adulto ou mesmo para uma criança já muito cheinha, talvez seja melhor deixar um pouco mais. Alguém que tenha o bumbum muito grande vai vestir a saia por baixo, então daí é melhor você deixar uns 35, 40 centímetros a mais, tipo a medida da cintura, mais esses centímetros a mais para poder franzir o elástico. Quando você terminar, pega a linha da costura larga que a gente fez de franzir, tanto a da frente quanto a de trás, você vai usar as duas agora. Você vai amarrar. Eu geralmente dou 3 nozinhos nessa hora. Pra que esse nozinho? Para o meu franzido não voltar a espalhar e não desmanchar. A gente vai dar 3 nozinhos aqui para poder segurar. E depois de fazer isso desse lado, a gente vai fazer do outro também. Bom, quando você terminar, ajeite, abra a saia toda na mesa, aí você ajeita o franzido, espalha ele da forma mais uniforme que for possível, vá puxando, vá ajeitando, até o franzidinho ficar todo uniforme. Uma dica pra vocês, eu acabei esquecendo de fazer, mas vocês não deixem de fazer. Nesse ponto aqui, depois que você ajeitar, o ideal antes de começar a prender o cós é agora você dá uma costura reta de ponto apertado com o retrocesso no começo e no fim, bem em cima desse lugar que a gente franziu, bem em cima da mesma costura, exatamente para prender essa costura. Essa é a fita que eu vou estar utilizando para fazer o cós da saia. Ela é a mesma fita que eu coloquei na bainha, tem 38 milímetros, que é quase 4 centímetros, o que vai me dar exatamente 2 centímetros a mais na altura da minha saia. São os 2 que faltam para completar 18. Porque vai ficar metade para frente e metade para trás. A cor da linha, tanto em cima quanto na bobina, tem que ser a linha o mais perto possível da cor da fita. De preferência a mesma cor, para que a costura fique bem bonita. Agora a gente vai prender o cós da saia. Esse daqui é o lado direito da minha saia, esse é o avesso. E é no avesso que a gente começa, certo? A fita que eu vou usar é a mesma da bainha. E a gente vai fazer a costura bem em cima da onde fez a costura do franzido. A fita tem um lado fosco, que eu não vou usar, e tem um lado brilhante. Esse é o lado que a gente vai colocar pra cima.
Você vai posicionar a fita com o lado brilhante para cima, em cima da costura que você fez o franzido. A agulha tem que passar a linha bem na beiradinha de baixo da sua fita, de forma que a costura do franzido fique escondida debaixo da fita. Agora você vai levar a saia para a máquina com a fita pra gente poder colocar o cós. Lembrando que a gente vai começar com o lado avesso para cima, certo? Aquela sobra de filó que a gente deixou no cós é para te auxiliar agora, na hora de esticar a saia, para que a costura do franzido fique visível. Lembrando de colocar o lado brilhante para cima. Ajeite bem o tecido da saia, posicione a fita com a parte de baixo sobre a costura do franzido, escondendo a costura do franzido e com a agulha bem na beirada da fita. Cuidado para não deixar sair de cima da fita. Daí você vai usar a bainha para puxar para baixo e o cós para puxar para cima. Assim a costura onde você fez o franzido vai ficar bem visível e fica mais fácil para poder costurar a fita por cima. Use ponto apertado nessa hora, eu usei o ponto número 2 e não precisa de retrocesso. Você tem que fazer essa parte bem devagar. Quase toda a saia você tem que ter cuidado do começo ao fim. Com filó, você tem que ter muito cuidado e muita delicadeza na hora de costurar. Você vai arrumando, vai esticando, puxa a bainha para baixo, o filó do cós para cima, para que a costura do franzido apareça, posiciona a fita e vai fazendo a costura bem na beiradinha da fita. Vai fazendo isso devagarzinho até o final. Se a linha partir, dá para fazer uma emenda, se você tiver delicadeza. Quando terminar, você corta e você vai esticar, segurando uma ponta e na outra e esticar essa fita, até ela ficar bem retinha, bem esticada. Aí agora é a hora de cortar todas as sobras de linha que tiver ainda na saia. Olha como a costura já fica bem ok, ela já fica bem franzidinha nesse momento. Quando colocar o cós com elástico vai franzir mais ainda. Corte todas as linhas que você encontrar e verifique se a costura que você fez para prender a fita na saia tá toda ok. Ela não pode ter nenhum pontinho solto, tem que estar toda bem presinha. E aí, ela estando toda presa, é hora de cortar finalmente essa sobra que a gente deixou do filó. Daí você joga a fita para um lado, junto com a saia, e deixa para cima só a sobra, o que você vai tirar. Daí você vai cortar toda, do começo até o final, toda essa sobra, bem perto da costura que você fez, mas com cuidado para não cortar a costura. Pessoal, desculpa o ângulo que a câmera ficou, mas é porque eu precisava do braço apoiando a saia para eu conseguir esticar a bainha para um lado e cos para o outro. Você vai seguir cortando até o final, tirando todo esse excesso de filó. Toma cuidado para não cortar a fita e não cortar a saia. Eu geralmente jogo a fita que eu botei pro cós e a saia para baixo e a sobra para cima. Quando você terminar, ela ainda provavelmente vai estar um pouco grosseira. Ainda vai ter uma sobra que você vai poder tirar, mas é bom você verificar quanto dessa sobra que ainda dá para tirar, tá vendo? A minha ainda dá para tirar uma boa quantidade. Quanto menos ficar desse filó aí no cós, melhor, porque faz menos volume no meu cós no final. Eu agora vou tirar o restante que ainda dá antes de chegar até a costura, para ficar bem pouquinho o filó dentro do cós. Você vai fazer isso no comprimento inteiro da saia. A minha saia ficou assim, e aí agora para poder fazer a parte da frente, só é dobrar a fita pro lado direito. Eu vou cortar essas sobras que estão numa ponta e na outra, mas ainda assim deixando passar a fita além do filó. Eu vou usar alfinete de cabeça de vidro, que é aquele bem fininho, para não desfiar minha fita. A gente vai prender o alfinete agora de fora a fora, segurando as dobras, para que garanta que não vai ficar com o cós retorcido. Você vai ajeitar bem nessa hora o cós,
quando virar a fita, para que a beirada da frente agora cubra pelo lado da frente da saia a costura que a gente fez para franzir, sempre escondendo a costura de franzir. Vai esticando a fita e deixando sempre reto e vai prendendo com alfinete. Usa um alfinete bem fininho para não desfiar sua fita. Você vai fazer esse procedimento agora no comprimento todinho e ela tem que bater certinho, sem retorcer, no começo e no final. Então, pessoal, aí já colocando os últimos alfinetes para prender a fita. E quando terminar, você vira o contrário para ver se tá tudo ok. Se o filão não embolou em alguma parte na hora de colocar o alfinete. Se tiver tudo ok, a gente parte para a costura. Se não, você ajeita o que não tiver muito certinho para poder dar continuidade. Vamos agora costurar o cós. Você vai posicionar o pé calcador de forma que a agulha fique em cima da beirada da fita. E você vai posicionar a beirada da fita sobre a costura do franzido, de forma que a costura do franzido fique escondida. Costure sempre mantendo o cós esticado, bem retinho, para que a fita fique bem retinha na hora de fazer essa costura. Ela tem que ser devagar, para não sair de cima para que a agulha não saia de cima da fita. Use um ponto fino, também não precisa ainda de usar retrocesso no começo. Vá ajeitando o cós, puxando sempre a parte do filó para baixo, para que não fique nenhum pedaço preso por trás do cós. Isso acontece às vezes, então tem que fazer devagar e puxando aos poucos. Costurando devagar, 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 sempre com cuidado, para que a costura fique bem certinha. É nessa hora que a gente vai deixar a nossa marca registrada na peça. O acabamento, ele conta muito. E você vai seguir fazendo dessa forma até o final do cós. Pronto, quando chegar no finalzinho, costure até a fita. Lembra que a fita tá passando da saia? Passe da saia e faça o finalzinho da fita. Vocês vão entender pra quê depois. Vai ficar assim, você verifica a costura toda na frente, se tá tudo presinho, se tá ok. Vira pra olhar o cós também do lado de dentro, pra ver se nenhuma parte do filó embolou no cós. Às vezes a linha do franzido, ela fica pra fora. Daí você pode usar uma tesoura de ponta fina com todo cuidado e quebrar essa linha, cortar ela fora e fica ok. Agora, a gente vai passar o elástico no cós. Esse elástico que eu uso, ele é muito confortável para o neném, porque ele é molinho e ele tem mais ou menos 1 centímetro de largura. A medida que eu preciso desse elástico vai ser 5 centímetros a menos do que a medida da cintura do bebê. No caso, a neném tem 43 centímetros, eu vou usar 38 centímetros, só que eu não vou cortar a medida exata. Eu vou cortar com 1 centímetro a mais para um lado e para o outro, então eu vou cortar 40 centímetros do elástico. Você pode estar utilizando um alfinete de fralda, um grampo de cabelo ou o próprio aparelhinho de passar elástico, para poder colocar o elástico dentro do corredor do cós. Você vai passar ele inteiro pelo cós até a pontinha sumir. Quando a pontinha do elástico finalmente entrar, você vai levar na máquina e passar uma costura reta nessa posição para prender o elástico e você poder continuar puxando do outro lado sem correr o risco de o elástico entrar no corredor. Quando a outra ponta também aparecer do outro lado, você faz a mesma coisa, leva na máquina, passa uma costura reta com retrocesso para poder segurar bem o elástico e daí você pode soltar a pecinha que você tiver usado para passar o elástico. A minha saia ela ficou assim, esse é o lado direito dela, ficou desse jeito, bem rodadinha, tá vendo? E o cós nem tanto. O lado avesso, que é por onde a gente vai fazer a costura de dentro. Sabe a costura que a gente fez para segurar o elástico de um lado e do outro? Você agora vai pegar essas duas costuras e vai colocar uma sobre a outra, arrumando direitinho, tá vendo? Ela tem que ficar com o cós bem alinhadinho agora. Daí você pode usar um alfinete para segurar, para poder levar a máquina. Você vai fazer essa costura partindo do cós, dá um retrocesso no começo para poder segurar. Esse retrocesso agora é importante.
E você vai descer até a bainha essa costura. Use um ponto apertado, eu novamente estou usando o ponto 2, tamanho 2. E você ajeita as laterais, para que todas fiquem bem arrumadinhas. Pode fazer isso bem perto mesmo da ponta, deixa uma pequena sobra, apenas para passar o zigue-zague ou overlock. Não esqueça de fazer o retrocesso no final e de verificar toda a costura, tanto do lado do avesso quanto do direito. Vocês vão ver que o lado direito quase não dá para ver a costura. Você pode só cortar essa sobra aí, que tem depois da costura, ou ir passar no overlock, que é o que eu vou fazer com a minha. Também você pode passar o zigue-zague. E a minha costura da overlock ficou assim, e como eu não confio muito na costura do overlock, eu sempre passo uma reta por cima da costura do overlock, dando retrocesso sempre no início e no final. Se você não tiver máquina zigue-zague nem overlock em casa, não se preocupe, o acabamento também dá pra ficar bem bacana. Você vai cortar toda a sobra bem pertinho da costura, mas cuidado pra não cortar a costura. E no começo, que é o cós, e no final, que é a bainha de cetim, você passa perto da vela, que aí ele vai selar aquele cetim do cós e da bainha para não desfiar. Quando terminar, é só cortar todas as sobras de linha, tirar os alfinetes e pronto. Olha como fica a costura da parte de trás, quase que não dá pra ver. Pronto, é isso. A partir daqui você pode decorar sua saia de acordo com a sua criatividade ou o gosto do seu cliente. Essa eu coloquei um laço duplo na frente. E esse é o resultado da nossa saia. Deixe seu like para eu saber que você gostou, se inscreva para ajudar na divulgação do nosso canal e também compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que gostariam de aprender assim como você. Ah, não deixe de nos seguir no Instagram para acompanhar as novidades antes de todo mundo. Vou deixar todas as informações na descrição, um beijo e até o próximo vídeo.